Existiram campos de concentração no Brasil? A resposta é sim, e é isso que você verá nesse vídeo. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, normalmente quando nós nos referimos a campos de concentração, a primeira imagem que vem à nossa cabeça são os campos de concentração da Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial, não é? Mas isso também ocorreu aqui no Brasil como em outras partes do mundo. A história está recheada, né, desses episódios que são um flagelo, né, um flagelo humanitário. E nós veremos na aula de hoje como esses campos foram desenvolvidos aqui no Brasil, são em diversas regiões, mas vamos nos concentrar na região do Ceará. Isso ocorreu durante o período do governo de Getúlio Vargas, que era, né, um notório eugenista, ou seja, né, ele defendia a ideia da seleção do ser humano, da purificação da raça humana e também acreditava piamente aí, né, na ideia de que existem seres humanos superiores a outros seres humanos. Só para citar um exemplo, tá, gente? Em pleno Estado Novo, que durou aí de 1937 a 1945, havia uma política para a seleção dos imigrantes que entravam no Brasil. A ideia, né, era admitir no Brasil somente seres humanos imigrantes puros, né, por assim dizer, de acordo com a teoria eugenista, né, da época, que era defendida por cientistas desde o século XIX. Nos anos 1930, milhares de flagelados da seca foram confinados e explorados em instalações do governo. Mais de 8 décadas depois, as únicas ruínas remanescentes são tombadas como patrimônio histórico. Nesse campo, milhares de pessoas sofreram e morreram no início da década de 1930, acometidos de doenças, maltratos e também de inanição. A construção tinha como objetivo evitar que retirantes chegassem às cidades, principalmente a capital do Ceará. Além de isolados e confinados, os retirantes eram explorados como mão de obra escrava em obras públicas. Além do Patu, outros 6 campos foram instalados no Ceará durante a Grande Estiagem de 1932. 2 ficavam em Fortaleza. Esses 7 campos, no entanto, também não foram pioneiros. Após novas estiagens, a ideia de concentrar os retirantes foi se consolidando, como também o projeto de modernização e embelezamento das cidades, acompanhado ainda da popularização da ideia do darwinismo social, que naquela época ajudava a justificar ideologicamente o domínio de uma raça sobre outra. No Ceará, isso fez com que os flagelados que procuravam abrigo na capital do estado passassem a ser aglomerados no campo de concentração do Alagadiço, em 1915. Assim, era mais fácil escondê-los da população urbana. A designação campo de concentração acabou oficialmente por substituir os antigos abarrancamentos da mesma época, sendo usada tanto pela imprensa da época quanto pelo governo. Na década de 1930, seria a vez de o governo local criar 7 novos campos desse tipo, entre eles o campo do Patu. Dessa forma, o governo local trilhava um caminho já percorrido por outros países. Décadas antes, os Estados Unidos criaram campos desse tipo para internar indígenas da etnia Cherokee. E o antigo governo colonial de Cuba chegou a decretar que moradores que não quisessem ser tratados como rebeldes fossem internados em campos de reconcentração durante as guerras de independência da ilha que ocorreram entre os anos de 1868 e 1898. O mesmo ocorreu também na África do Sul e nas Filipinas no final do século XIX. No campo de concentração do Patu, houve uma população de aproximadamente 20 mil pessoas. Pessoal, 20 mil pessoas em 1932 era algo gigantesco.
E desses 20 mil, embora não haja registros oficiais, pois não se lavravam certidões de óbitos, a estimativa é que entre 8 mil e 12 mil pessoas morreram e foram enterradas em valas coletivas. Na época da construção do Patu, a população de Fortaleza tinha cerca de 120 mil habitantes. Além de Senador Pompeu e da capital, em 1932, outros campos de concentração foram instalados nos municípios de Ipu, Quixeramobim, Crato e Cariús. Enquanto nos campos de concentração nazistas a mortandade se deu por uma ação estatal, nos campos de concentração cearenses a mortandade se deu por causa de uma omissão. Não havia comida, não havia água e as condições de higiene eram muito precárias. Além dos prédios da administração, havia no Patu 160 barracas de taipa onde dormiam os flagelados. As principais causas das mortes foram tifo, paratifo com febre, que é altamente contagiosa nos adultos, e também o sarampo nas crianças. Nesses campos de concentração, era desenvolvida a ideia do darwinismo social, ou seja, a ideia da superioridade de uma raça sobre a outra. Isso também marcou o Brasil no início do século XX. Getúlio Vargas era também seguidor do darwinismo social. Só para ter uma ideia, na Constituição de 1934, há um artigo, o artigo 138, que diz que o Estado teria que estimular a educação eugênica, ou seja, não é, pessoal, a ideia de purificação da raça. No campo cercado por arame farpado, os flagelados só podiam sair para trabalhar. A segurança era feita por guardas cujo pagamento era realizado em espécie, não havendo documentos comprobatórios, Vejam, pessoal, inclusive isso impede, a reconstituição histórica desses trágicos eventos, convenhamos, não é? O número de flagelados em campos de concentração cearenses entre 1932 e 1933 ainda é objeto de discussões, assim como o número de mortes. De acordo com jornais de época, 73.918 flagelados foram abrigados nos campos, sendo 16.221 deles no campo de Patu. Em janeiro de 1933, apenas 4 dos 7 campos continuavam em operação, com 90 mil pessoas ainda espalhadas por eles. O maior de todos foi o campo de Buriti, no sul do estado, na região do Crato. Ali chegou a ter 60 mil pessoas. Bom, pessoal, para encerrar aí, segundo o historiador Frederico Castro Neves, nesse artigo que foi publicado no site da Deutsche Welle, foi o horror provocado pelos campos de concentração alemães, construídos a partir de 1933 e cuja existência foi divulgada após o fim da guerra, que desencorajou a construção de novas instalações desse tipo no Ceará, após a Segunda Guerra Mundial. Olha, para você que chegou até o final desta aula sobre os campos de concentração no Brasil, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, pois você ajuda a divulgar o meu trabalho e também no engajamento deste canal. Se você gostou desta aula, eu peço que se inscreva no meu canal ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a esta plataforma. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo, tá, pessoal? Um cordial abraço e até breve!